Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dá nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 22 do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e neste programa faremos uma retrospectiva sobre alguns ou quase todos os temas que passaram pelo Chuteira nestes 6 meses de podcast que temos até aqui. Por isso até o nosso sumiço aí recentemente, mas agora sim estamos de volta para essa última edição de 2021. Antes de apresentar o Reni, que já está aqui comigo, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você que nos escuta pelo YouTube, pode se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite. Dê o seu oi para o povo brasileiro e explique o porquê desse nosso sumiço repentino, né? O pessoal ficou meio desesperado. Cadê o Chuteiro? Cadê? Explique por que a gente sumiu um pouquinho, além, claro, dos conflitos de agenda, né, que a gente tem. Fala, Gui! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. A verdade é que nós somos jogadores caros, né? E jogador caro sempre tem conflito de agenda, né? Sempre tem essas coisas, né? Brincadeiras à parte, é que a verdade é que vai chegando o final do ano e a gente vai ficando cansado, né? Acho que todo mundo merece um pouco de descanso e desintoxicar um pouco do mundo, né? Esse mundo de muitas informações, a gente que é bombardeado por notícias a todo momento, por conteúdo, por utilidades, enfim, imagens, tal, né? Rede social. A gente também precisa de um tempo para descansar, isso é ótimo para todo mundo, não só no final de ano, mas achar um tempo na sua rotina para dar uma descansada. Então agora a gente volta para fazer a nossa retrô de 2021, ano que foi muito difícil, porque foi o pior da pandemia, né? Perdemos muitos irmãos e irmãs brasileiros. Certamente você, ouvinte, que está nos escutando, conhece alguém, não, se não da sua família, alguém próximo a você que perdeu alguém. Então, nosso respeito a todo mundo e já fazendo meus primeiros votos, que 2022 a gente finalmente saia dessa enrascada desse terrível inverno, Gui. Boa, Reni. A pandemia uma hora vai passar, basta a gente se vacinar, né? Reni, começando a nossa retrospectiva, vamos relembrar dela a Copa América, Reni. Lembra? Teve Copa América no Brasil em 2021, Copa América que seria disputada na Argentina e na Colômbia em 2020, foi jogada para 2021. A Colômbia, por problemas, manifestações políticas na época e também Covid, não pôde sediar. E a Argentina, no último minuto, correu fora. E aí, no último minuto, o acréscimo do acréscimo, o Brasil sediou a Copa América, que teve a Argentina campeã, Reni. Lionel Messi conquistando seu primeiro título com a seleção. Pois é, Gui, a gente contestou muito na época a realização desse torneio aqui no Brasil, até porque a situação não estava nada confortável, né? Porque em abril, né, pouco antes, né, a Copa América foi em junho, né? Em abril a gente teve o maior número de mortes por Covid desde o início da pandemia, né? Foram 82 mil mortes, uma queda significativa em maio, 58 mil, mas de maio para junho, pouco mudou ali. No final de junho, a gente teve 55 mil. Então, era um período ainda muito difícil. Foi uma medida bem politiqueira aqui do Bolsonaro. A gente chegou a botar a sonora dele falando que o Brasil não podia se furtar a tarefa de receber um evento como esse.
Na verdade, podia sim, e porque até a gente falou isso naquela época como uma forma didática para o povo, né? Falar para o povo, a gente se recusa a receber um evento como esse, porque a gente está numa situação ainda muito difícil. E aí, até pegando esse gancho, a gente, com o aparecimento da variante Ômicron do coronavírus, já começaram as discussões sobre Réveillon e Carnaval, vários estados acertando em cancelar o Réveillon, que é o que está mais perto, né? A maioria deles já cancelou a festa oficial, né? E aí o Carnaval vai ser uma discussão que vai ficar um pouco mais próxima, mas que vai ter que os gestores locais vão ter que se debruçar sobre, né? Eu tava louco para ter um Carnaval, aquele de saída da pandemia, mas realmente a gente não pode tomar nenhuma decisão agora e ter que esperar isso. Agora, o que eu acho muito curioso, Gui, né, o Messi, Argentina campeã aqui no Brasil, até levantar essa discussão para o nosso ouvinte, puxando um outro assunto que foi da bola de ouro, que saiu recentemente, né? Messi ganhou a 7ª bola de ouro dele, né, da premiação da France Football. E o que o Messi fez para ganhar essa bola de ouro, né? Você, ouvinte do Chuteiro Ativista, o que ele fez? Ele só ganhou a Copa América, né? Porque essa chegada dele ao Paris e a decadência gigantesca do Barcelona não contribuíram muito, né? É de se pensar, Teg, o prêmio da bola de ouro é o melhor campeão, é o melhor do mundo, é o melhor do ano. Eu confesso que a cada gol de Mohamed Salah pelo Liverpool, eu pergunto como esse egípcio não levou a bola de ouro. Eu acho que é falta de couro, né? Mas enfim, voltando para o assunto inicial, foi realmente uma bola fora ter sediado essa Copa América, e a Argentina ganhar ela não deixa de ser um tapa na cara, né? Um jeito cômico de terminar, né, o desfecho, né? Perfeito, Reni. Só sobre o prêmio da Bola de Ouro, eu particularmente não gosto nada dessas premiações. Elas transformam o futebol em algo que ele não é, que é um esporte individual. O futebol não é tênis. Os votos às vezes são muito confusos, esquisitos. O pessoal que vota também, não confio, não gosto. Mas sobre esse prêmio, eu acho ele contestável, mas também não acho também que a temporada do Messi tenha sido tão ruim. É só ver o Barcelona. O Messi ainda era capaz de conduzir o Barcelona a alguma coisa, levar pelo menos para as oitavas da Champions, brigou pelo título de La Liga, mas agora sem o Messi, o Barcelona é time que, se for para a próxima Champions League, veja você, será muito. E você foi perfeito, né? O Bolsonaro quis mostrar um Brasil eficiente com a Copa América, não foi o que a gente viu, foi até uma bagunça. Os jogadores, comissões técnicas também reclamaram dos gramados, né, na época. Agora, Reni, eu queria que você falasse um pouco que no meio da Copa América a gente teve os casos de assédio do presidente afastado da CBF, tomara que não volte mais, o Rogério Caboclo, né? Isso, Gui, eu acho que os nossos 2 episódios inaugurais aqui do Chuteiro Ativista foram sobre o Caboclo. A gente abordou essa história e cada vez fica mais claro, acho que para o torcedor brasileiro, né, você que ouve o Chuteiro Ativista, que não dá para funcionar uma estrutura do futebol que tem um presidente interino à frente da CBF. Não dá para funcionar, melhorar a nossa arbitragem quando a gente tem um interino à frente da comissão de arbitragem. Então, é sempre o puxadinho, né? Sempre essa coisa provisória. E fora que os permanentes que ocuparam, aí falando de Leandro Gaciba na comissão de arbitragem, Rogério Caboclo e todos os outros que o precederam, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim, enfim, aquele capitão que sempre volta, vira e mexe, Coronel Nunes, né, Gui? Não é capitão, é coronel. Coronel Nunes também para preencher o buraco. Enfim, não tem como funcionar se a gente não ter pessoas sérias ali, até cobrar. Que é uma cobrança que você faz muito aqui, Gui. Os clubes, para terem um posicionamento mais firme, a gente
Provavelmente a gente vai falar muito do ano que vem sobre a liga, que vira e mexe eles falam de formar, né? Cobrar também as federações que votam nessas pessoas que entram lá. E aqui a gente aproveita esse episódio para fazer uma atualização desse caso, porque o caso ele foi desenrolando, né? Foi aumentando as penas para o caboclo, tal, umas coisas do Ministério Público também aconteceram, né? Mas a última notícia que eu vejo aqui, de poucos dias atrás, é que o presidente em exercício da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele prevê para janeiro a Assembleia Geral que vai decidir sobre a punição do caboclo, e com a suspensão confirmada, espera-se que seja confirmada, deverá votar pelo mandato tampão da presidência. Então o caboclo, só fechando aqui, foi punido pelo Comitê de Ética da instituição e está afastado até março de 2023, após denúncias de assédio moral e sexual dentro da CBF, reveladas ali pela Gabriela Moreira e o Martim, lá do jornal o Globo, da TV Globo, muito bem, uma reportagem muito importante. E, ao que tudo indica, né, se essa punição for de fato confirmada nessa Assembleia, vai até o final do mandato do caboclo, e aí esperamos para ver o que vai sair daí, né, Gui? Perfeito, eles vão tacando punição para frente para ver se termina no mandato dele. Só para fechar a Copa América e Caboclo, René, a gente não pode esquecer da manifestação de Instagram dos jogadores, né? A Copa América até teria criado uma espécie de mal-estar entre jogadores, comissão técnica. Os jogadores fizeram aquele manifesto padrão e o Tite espalhou o termo externar, né? Todo mundo usa agora o tal do externar. Enfim, os jogadores e o Tite se mostraram grandes bananas, a verdade é essa, como diria o Caio Ribeiro, né? Bananas, com relação à disputa da Copa América aqui no Brasil. Se você quiser, Reni, acrescentar mais alguma coisa sobre Copa América e Caboclo, fique à vontade. Se não, já queria puxar sobre um dos assuntos mais importantes que nós falamos aqui, que foram as manifestações de Germancano e Goretzka na semana, né, do orgulho LGBTQIA+. Boa, Gui. E eu acho que dá para emendar, já que você falou do Tite, e agora vamos para esse assunto importante, que é a pauta LGBTQIA+, dá para a gente conectar um assunto que a gente falou lá, agora há pouco, né? Que é o tal do Douglas do vôlei, não, Maurício do vôlei, né? Que foi demitido do seu clube depois de declarações homofóbicas, que ele tentou passar um pano depois, gravando um vídeo em que se mostrava, quem assistiu o vídeo viu que ele estava fazendo aquilo para constar também, né? Igual a manifestação de repúdio que a gente vê por aí, né? Um vídeo sem ser um verdadeiro, né, nas falas que teve, né? E nem sei se está com o clube hoje, né? Teria que ir para fora, né? Porque aqui no Brasil ninguém o aceitaria mais, né? E você falou da declaração do Tite, quem veio endossar o Maurício do vôlei foi o Titinho, né? Que também divulgou manifestações a favor dele, curtindo páginas que são contra essa luta LGBTQIA+, né? Então, fazendo a ponte entre esses dois assuntos, que a gente também trouxe, a gente falou nossa posição, né, contra isso, contra essas posições bem fugidias do Tite, né? Especial nessa do filho dele, né? Que ele falou, não, a CBF já se manifestou sobre, né? Não preciso falar mais nada. E essa coisa terrível também envolvendo o Maurício, né? Em que destacamos a manifestação de muitas pessoas do esporte, do próprio vôlei, né? Contra o Maurício. Mas lembrando da pauta que a gente trouxe no começo do ano, e o gesto do Cano, ficou triste pelo Vascão não ter voltado para a Série A, né? Porque acho que quando a gente tem esses jogadores símbolos das coisas, a gente torce para os times prosperarem, né? A gente torce para o Hamilton ser campeão 1 milhão de vezes da Fórmula 1, né? Uma pena que ele não conseguiu ser octa, mas ele ainda tem tempo para ser octa, enia, deca, terá minha torcida para isso.
E Gui, lembrando essa história, o que a gente destacou também naquela época foi a UEFA pífia, né? Que naquela Eurocopa eram várias sedes, né? Uma delas a Hungria, em que a extrema-direita cresceu muito, né? Em que os estádios estavam lotados lá, pouquíssimas restrições no momento ainda crítico da pandemia. E aí o estádio alemão em Berlim ia ter oportunidade, até como uma forma de repudiar todo esse extremismo, de exaltar o povo LGBT, a população LGBTQIA+, né, com as cores do estádio de Berlim, né? Depois eles arrumaram um jeito de distribuir as bandeirinhas, tal, pro pessoal, porque a UEFA vetou, porque a UEFA quer esse tipo de gente, digamos assim, num cercadinho. Não, mas você já tem o Christopher Day na Alemanha para manifestar, né? Por que vocês querem usar a Eurocopa como o palco, né? Então é muito triste, muito triste. E a UEFA, né, mostrou na semana que estamos gravando que eu acho que ela está se aproximando da CBF e da Conmebol com um sorteio desastrado lá na Champions, né, Gui? Teve que ser cancelado, refeito por um problema que deu lá. Pois é, Reni. Eu falei na época que tanto o gesto do Cano no Vasco contra o Brusque, já a gente vai falar do Brusque, né, que é o time do Verdavan. Não só que o Verdavan torce, né? Que o Verdavan investe bastante. O Goretzka faz um gol contra a Hungria na Allianz Arena em Munique. Atrás do gol onde estava a torcida húngara, ele mostra um coração para a torcida. Achei aqueles gestos históricos. E você falou aí da UEFA, a pataquada do sorteio. O pessoal brincou e foi muito bem que quem organizou o sorteio foi o Michael Masi, diretor de provas da Fórmula 1, desastroso nos últimos grandes prêmios da temporada, mas mesmo assim o título para o Verstappen foi justo ao longo do ano. Ou alguém das prévias do PSDB, né, Gui? É verdade, as prévias do PSDB também, nossa senhora, hein? Os caras, tinha gente querendo voto em papel lá, hein? Agora, Reni, um grande marco da cidade de São Paulo, até do nosso país também, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, famoso o nosso Pacaembu, foi destruído, né? Até surgiram imagens recentes. O tobogã, setor mais popular do estádio, foi demolido para que um hotel de luxo, Reni, olha que beleza, hein? É um hotel de luxo que está sendo erguido por lá. O gramado está horroroso, não tem condições de receber jogos. E a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 não será no Pacaembu. A Copinha tem como história, né? As finais são disputadas no Pacaembu. A última que não foi lá em 2008, um Figueirense e Rio Branco, que foi no Estádio do Nacional. Então, Reni, a gente também vai vendo a higienização do Pacaembu tomar conta. Queria que você falasse um pouco sobre o nosso querido Paulo Machado de Carvalho, o estádio. Gui, eu acho que o que acontece com o Pacaembu pode ser a metonímia, digamos assim, do futebol moderno e sua influência sobre os estádios de uma maneira geral, porque eu fico pensando, e aí o nosso ouvinte pode pensar particularmente também, como seria o estádio do seu time ser transformado de uma forma que você não se identificasse mais. No caso do meu time, ficou uma parte mais moderna, bonita lá, mas que obrigou a torcida que sempre sentou num setor, ali perto da bandeirinha de escanteio, próximo ao meio de campo, para ir atrás do gol. Então, que já sente um deslocamento, né? Ainda se sente feliz de ir ao estádio, na cultura do futebol, mas não está mais naquele seu lugarzinho que foi seu por décadas, né? Então, o Pacaembu é uma metonímia disso, porque, igual, deixa de ser do povo, né, Gui? Porque, e foi curioso demais, né? Porque no release, né, da Alegra Pacaembu, a construtora, falou que o empreendimento tratou uma das coisas que viraria o tobogã ali como hotel de luxo.
Aí depois o CEO do consórcio lá, o Eduardo Barella, falou que não era um hotel de luxo. Enfim, é um hotel. É um hotel e certamente não vai ser barato, porque está numa região valorizada da cidade. E tanto mais que aparecer por ali, com shows, com o mercado gastronômico, enfim, essas coisas todas, vai ser para um setor muito seleto da elite paulistana. Então, fico muito triste a gente perder esse espaço do futebol. E aí, já pensando, né, transcendendo o futebol, penso em outros grandes espaços da nossa cidade, da sua cidade que você nos ouve, que podem ser transformados por projetos como esse, assim. Eu não estou demonizando a iniciativa privada, eu só quero que haja um respeito com a história das coisas, né, Gui? Porque aqui em São Paulo, da onde a gente fala, por exemplo, estavam querendo mexer umas coisas no Ibirapuera, cobrar, essa ideia ainda está borbulhando para treinos coletivos, né, que usam o Ibirapuera, enfim. Então, aos poucos, os espaços da cidade parece que vão se privatizando mais e ficando disponíveis para um grupo muito seleto de pessoas, né, desvirtuando completamente a coisa do público, né. Então, muito triste, e a final da Copinha, como você bem disse, uma incógnita. Onde vai ser? Onde será? Onde acabará sendo? Não vai ser a mesma coisa, né? Isso a gente pode adiantar. Talvez quando o nosso ouvinte estiver escutando, prestigiando o nosso podcast, já deve ter uma definição do local da final da Copinha, mas por enquanto, data que a gente grava nada, e nós tratamos também, né, nesse tema do Pacaembu, sobre a higienização, que nada mais é um processo de você afastar um público que você não deseja em um determinado local, e aqui no caso um estádio de futebol. Nós vimos isso, nós vamos falar mais para frente, mas eu já queria só falar sobre, rapidinho, nas finais únicas, né, da Conmebol. A final da Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino foi um fiasco de público, não tinha ninguém no estádio, a verdade é essa. E na Libertadores, sim, estava lotado, Palmeiras e Flamengo são clubes de massa, mas quem viajou propriamente não foi o povão. Nós vimos o povão fazendo a festa quando o Flamengo deixou o Rio de Janeiro e quando o Palmeiras deixou São Paulo. Ano que vem, a Libertadores, a final vai ser em Guayaquil, no Equador, onde a logística é péssima. É muito difícil chegar até Guayaquil. A América do Sul não é a Europa. Reni, parece que já faz 3 anos, mas não teve nem 4 meses, eu acho. Tivemos Olimpíadas, Reni. Tratamos aqui como as Olimpíadas da Covid no Japão. As Olimpíadas seriam feitas em 2020, foram adiadas para 2021. O que a gente imaginava, né, Reni? Até conversando com a nossa colega a Thaís Mori, que mora lá em Tóquio, ela contou, né, que os casos de Covid já estavam aumentando pouco antes dos Jogos, então com os Jogos eles explodiram. As Olimpíadas foram verdadeiros extremos de sentimentos para a gente, né? Tristeza, por um lado, pelos casos de Covid explodindo no Japão, mas grandes momentos, né, Reni, no esporte, principalmente no Brasil. Queria destacar a Fadinha, que do skate brilhou e se divertindo ali, eu achei um barato aquilo, e a nossa grande Rebeca Andrade. E o que você achou dos Jogos Olímpicos? Gui, os Jogos acabaram... Eu acho que eu posso usar essa palavra sendo um alento no meio de tanto desespero, tanta tristeza, tanta falta de perspectiva, com a gente ainda ultrapassando uma fase muito aguda da pandemia, tendo que se proteger bastante, né? O Brasil tendo a sua melhor participação em todos os tempos na Olimpíada, né? Conquistando 21 medalhas, né? Repetindo os 7 ouros da Olimpíada do Rio, e conquistas muito especiais, né? Eu acho que foi isso que ainda abrilhantou a participação brasileira. Por exemplo, a Mayra Aguiar conquistando a 3ª medalha dela individual, né? Em um feito inédito também, 3 medalhas individuais para uma atleta brasileira. A Rebeca Andrade, espetacular. No tênis, né?
falando com quem gosta de tênis, né, eles falam que foi um feito espetacular, né, que é uma coisa totalmente inesperada o Brasil ganhar no tênis, e aí a Luísa Stefani e a Laura Pigossi conseguiram esse bronze, né, nas duplas femininas, espetacular também, e tantas outras coisas que tivemos, o Isaquias Queiroz que falou que ia ganhar ouro e ganhou, o Bi no ouro do futebol masculino, e por pouco a gente não bateu o recorde de ouros, né, porque a gente chegou ao último dia, o penúltimo dia, com chance no boxe e no vôlei feminino, infelizmente 2 pratas, mas comemoradas também, de certa forma, que não deixam de ser medalhas, né? Acho que as mulheres foram o destaque nessa Olimpíada, né? A gente olha o quadro geral, foi um alento. A gente lembra que a população japonesa não queria essa Olimpíada, a gente falou isso aqui. Os casos, de fato, aumentaram durante e depois do evento, se sente mais, né? Mas eu acho que os jogos acabaram sendo um alento para nós e foram de grande emoção, assim, foi uma emoção boa, né? Que a gente estava numa maré de sentimentos ruins, né? Péssimos com essa pandemia, e isso serviu de certa forma para dar uma acalmada, uma afagada nos nossos corações, Gui. Tô com você, Reni. Foram sentimentos extremos, né? Por um lado, a tristeza de ainda estarmos passando por um momento muito grave da pandemia e, ao mesmo tempo, uma válvula de escape de alegria que a maioria dos nossos atletas nos proporcionou. Reni, de forma um pouco abrupta, na marra, confusa, o público voltou aos estádios, né? Quando nós gravamos, na época, foi toda uma confusão de um Atlético Mineiro e River Plate pela Libertadores, muitos clubes falando da tal isonomia, que não existe no futebol brasileiro. No fim das contas, Denis, mais para o fim do Campeonato Brasileiro, nós vimos os estádios tomados, né? O público acabou voltando, a vacinação no Brasil até, apesar dos pesares, ela continua andando bem, mas assim, Reni, você acha que está dando certo essa volta ao público? A gente tinha expectativa de usar o campeonato estadual como teste para isso, né? Mas acabaram sendo as rodadas finais do Campeonato Brasileiro e até o momento a gente não tem visto grandes problemas, né? Vamos ter que esperar essa variante Ômicron e também os antivacinas. Eu vou lembrar aqui a você e o nosso ouvinte, que a Alemanha está tendo jogos com portões fechados de novo por causa de antivacinas, gente antivax, inclusive jogadores de futebol, né? Exato, Gui. Eu lembro até de uma coisa, antes da conferência para o clima em Glasgow, soltaram um videozinho de um Tiranossauro Rex, como se fosse o Tiranossauro discursando para os líderes mundiais, né? E eles falando, eu nunca vi uma espécie que quer se auto-extinguir, né? Quer promover a auto-extinção, né? Vídeo espetacular. Espetacular, né? E no caso era em referência ao clima, né? Essa questão do meio ambiente, pessimamente tratada por todos os líderes mundiais dos principais países, mas que a gente pode estender para essa questão da vacina, né? Esses movimentos anti-ciência, que felizmente aqui no Brasil são muito fracos, mas lá fora são muito fortes, nos Estados Unidos e na Europa, como você citou. Então, é uma tristeza, porque isso alonga esse nosso período de pandemia, e aqui a gente fala também, né, da sacanagem que sempre fizeram, que fazem há séculos com os países africanos, né, que é não dar vacinas enquanto imunizantes estragam em países ricos e a África fica sem nada, e aí depois vão reclamar que pode ser um laboratório de variantes. Isso que também uso como uma questão discriminatória, né? Porque pouco depois da variante Ômicron surgir, já saíram estudos mostrando que na Holanda, por exemplo, já circulava antes da constatação
na África do Sul, que é quase impossível dizer onde nasceu, né? Mas aí um parênteses, né? Voltando para a questão que você colocou, o começo da volta aos públicos foi muito confusa, foi tudo por si mesmo, cada um por si, cada estado em certo momento. A gente se lembra que São Paulo foi um dos últimos a voltar, acho que começo de novembro, até por a gente não pode deixar que tem um componente populista também dos governantes, né, de querer liberar tudo, ceder a pressões, né, para ficar simpático uma parcela da população. Isso sempre tem esse componente, mas até agora realmente acho que deu certo. Naquele começo foi um péssimo exemplo, aquele Galo e River Plate, porque ninguém estava usando máscara, enfim, e depois eu acho que a torcida, os clubes, isso melhorou um pouco, né? Com essa elevação gradual das capacidades dos estádios. Mas eu lembro também, foi bem falar da questão da isonomia, porque eu estava lembrando, e aí é curioso, né, Gui? O campeão Palmeiras da Libertadores, na semifinal não teve público no Allianz Parque. Só que o Galo, o Atlético Mineiro, que acabou perdendo naquela fase, teve público, né? Eliminado dentro de casa, que é uma coisa curiosa, né? Bem dizer, acho que o destino daquela série foi definido naquele pênalti que o Hulk perde no Allianz, aquela bola que vai na trave. E aí o Palmeiras, conseguindo um empate no Mineirão com o gol fora de casa, se classifica e é campeão da Libertadores com todos os méritos, mas ponto fora da curva. A gente falou da isonomia, no caso, quem teve torcida não se deu bem. Mas acho que para a gente avaliar tem que esperar um pouco mais também, mas depois de um tempo, depois de um começo muito confuso, eu acho que deu certo. Por enquanto tá dando certo mesmo. E Reni, além da novidade no Brasileirão de ter público na reta final, teve uma novidade esse ano que foram as trocas de técnicos, né? Um clube não poderia trocar mais do que 2 vezes e o mesmo treinador não poderia treinar 2 clubes. Mas tinha uma brecha na regra. Tanto os clubes quanto os treinadores poderiam fazer um acordo comum que não contaria como demissão. Olha que beleza. De qualquer forma, Reni, olha, para o padrão brasileiro, até que tá bom, né? Não comparado com outras ligas, mas para os nossos padrões, excelente. Foram 21 trocas, da primeira até a última rodada. É a segunda menor marca do Campeonato Brasileiro, com 20 clubes. O Brasileirão é disputado com 20 clubes desde 2006, então são 15 anos. 2012 foi o menor ano, com 20. Nós criticamos essa regra aqui, né, Reni? Porque quando nós gravamos o episódio, vários técnicos estavam sendo demitidos nesse tal comum acordo. Mas, assim, e aí, Reni? Deu certo? Não deu? Eu já me antecipo aqui. Até deu, né? O número é baixo se comparado com outros e se comparado com o Brasil. Mas vamos ver o que será da temporada 2022, que vai ser completa com torcida, né? Eu acho que isso também tem um peso. Uma coisa é o futebol pandêmico sem torcida, a pressão é menor para demitir um treinador. Agora, com a torcida lá gritando, xingando, acho que a tendência é aumentar até mesmo esses acordos comuns aí entre clubes e treinadores. Eu também sinto que vai ser por aí, Gui, com a torcida buzinando, a pressão aumenta e a pandemia também vejo que criou umas restrições mesmo, assim, das movimentações terem que ser um pouco mais rápidas ali, ou talvez um pouco mais cautelosas, né? Bom, você demite um técnico, aí tem que procurar um técnico, ver quem está disponível no mercado, enfim, nesses tempos difíceis de deslocamentos e tal. Talvez essa cautela, né, tenha arrefecido um pouco o dedo nervoso dos dirigentes e demitir os técnicos e tal. E a gente não deixou de ver, né, o torcedor brasileiro não deixou de ver demissões bem contestáveis, né, Gui? O Guto Ferreira no Ceará, por exemplo, e tantas outras. Eu até queria que o Marcão ficasse no Fluminense, mas aí na semana que a gente grava, o Abel Braga já foi anunciado no Flu de novo.
O jornal Globo deu que o Marcão sempre teve um acordo informal com a diretoria do Flu para só ser um tampão mesmo, mas eu acho que ele merecia um voto de confiança, e se não foi no Flu, que seja em outro lugar. Ele acaba sendo um dos poucos técnicos negros que a gente tem no nosso futebol. A gente chegou a fazer essa contabilidade e eram pouquíssimos, né? Ele, como Hélio dos Anjos, Jair Ventura, Emerson Maria, enfim, são pouquíssimos ainda. A gente tem muito superar essa barreira, e a gente contestou nesse episódio também a qualidade dos nossos treinadores, né? O senhor Renato Portaluppi na final da Libertadores, ou pouco antes, né? Renato Gaúcho mostrando que, né, para um técnico melhor, com mais recursos que ele, não vou falar que o Abel Ferreira é um baita treinador, mas técnico certamente com mais recursos, mais estudado que o Renato, né, garantiu esse título para o Palmeiras, por exemplo, Gui. A campanha do Fortaleza escancarou a ruindade dos técnicos brasileiros, Daniel. O Vojvoda, que não era conhecido do grande público, treinou ali o Talheres na Argentina, o União La Calera do Chile, fez uma campanha histórica com Fortaleza, terminando em 4º lugar, atrás só de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o campeão brasileiro. Uma campanha histórica com Fortaleza, com um técnico estrangeiro. Não é por acaso, e Renato Gaúcho nada mais é do que a cloroquina, né? Para o que diz respeito aos conhecimentos de futebol. O técnico cloroquina, né? Fez um trabalho ridículo no Flamengo. O Flamengo não tinha nada ali com o Renato. Agora, Reni, outra coisa, é impressionante, né? Parece que algumas coisas fazem muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Eu já falei isso 5 vezes nesse episódio. Mas, Reni, você lembra, também nosso ouvinte, que nós tivemos de tudo, né, nesse ano. Inclusive, a Anvisa entrando em campo, Reni. Olha que beleza, hein? A Anvisa paralisou o Brasil e a Argentina em Itaquera, porque alguns jogadores falsificaram aquele formulário de quais países você esteve nos últimos dias, né? Tinha uma portaria à época que gente que esteve no Reino Unido não poderia vir ao Brasil, se viesse teria que passar por uma quarentena. Os jogadores argentinos saíram do Reino Unido, Venezuela, Brasil, uma confusão danada, e até hoje, hein, nada da dona FIFA, de alguém se manifestar se vai ter esse jogo ou não. Nós aqui na época falamos, Reni, os caras vão deixar isso aí por isso mesmo, Brasil e Argentina já estão na Copa, então não precisa ter o jogo, e não há espaço no calendário também, né, para ter o jogo. Gui, nesse dia, o man of the match foi o senhor Yuri Batista, que foi o agente da Anvisa. Que coisa, né? Uma sucessão de erros, né, da própria Anvisa, da Polícia Federal, a gente não sabe nem até hoje quem que falsificou, né, o documento de saúde lá, da apresentação de saúde, né? Se foi alguém da Comissão Técnica Argentina, como os indícios davam conta, né? A gente falava, acho que não foram os próprios jogadores, né? O atestado de saúde ali do viajante deve ter sido preenchido por alguém. Chegou-se a comentar de uma reunião para tentar liberar, até um rumor de que os jogadores sairiam no intervalo para não dar confusão, né? O jeitinho argentino também, né? Misturado com o brasileiro, né? Ia ser uma coisa errada. Enfim, foi um desastre. E esse jogo, né, sumiu. É mais um do que entra para aqueles jogos que não aconteceram. E, igual você falou, não vai fazer falta nenhuma. Os dois já estão na Copa do Mundo. Mas foi um episódio que entrou para os anais da bola, com certeza, né? Fala muito sobre a CBF, fala muito sobre a AFA, fala muito sobre as autoridades brasileiras, né? Depõe muito contra a gente. Bom, Reni, já passaram bons minutos da nossa retrospectiva. Para não cansar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, que já está cansado, né? Depois desse ano difícil, vamos para o segundo bloco, Reni. Novidade aqui no Chuteira, hein? Desta vez com direito a depoimentos de alguns dos entrevistados que passaram pelo Chuteira nestes nossos 6 meses. Não deixa de conferir.
E agora, uma abertura diferente daquela habitual. Começa o segundo bloco da retrospectiva do podcast Chuteira Ativista. Tivemos o Palmeiras campeão da Libertadores e tivemos o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana. Detalhe, o Palmeiras fez a final contra o Flamengo, outro clube brasileiro, e o Atlético Paranaense com o Red Bull Bragantino, também outro brasileiro. Reni, até onde vai esse domínio dos clubes brasileiros nas competições sul-americanas? Só antes de você responder, fiz um apanhado rápido aqui nos últimos anos. 2014, o River levou a Sul-Americana e o San Lorenzo levou a Libertadores, 2 argentinos. 2012, Corinthians campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Sul-Americana no famoso jogo que não acabou contra o Tigre. E 2007, Boca campeão da Libertadores, Arsenal de Sarandi campeão da Sula. Foram aí times do mesmo país que conquistaram as duas competições continentais da Conmebol. Mas e aí, Reni, os brasileiros vão continuar dominando a Libertadores e a Sula? Gui sempre trazendo data chuteira para nossa agora retrospectiva. Você vê que são poucos os exemplos, né, quando isso acontece. E eu prevejo que sim, primeiro olhando domesticamente aqui para o nosso mercado, que a gente vê que a sanha competitiva daqueles que já estão bastante empoderados continua alta, né? Leila Pereira virou presidente do Palmeiras, né? E a expectativa é que os investimentos continuem muito pujantes lá para os lados do Allianz Parque, dentro do Verdão. O Atlético Mineiro, mais de 100 milhões de reais em prêmios, contando todas as competições, o que alavanca um projeto que vai continuar no ano seguinte. Coitado do torcedor do Cruzeiro de ver o Galo tão em alta, né? Nosso amigão Kevin Kliss lá deve estar sofrendo. Então, já tem uma grana para continuar investindo, né? Já tem um colchão ali. A gente vê o Corinthians, no dia que gravamos, confirmou que o Paulinho vai fazer parte do elenco do ano que vem, ídolo corintiano. Corinthians atrás de um camisa 9, cogitaram até o Cavani, mas eu duvido que isso aconteça. Mas vão atrás de um camisa 9 para disputar a Libertadores. Finalmente o Corinthians, depois de tanto tempo, venceu a barreira da pré-Libertadores, que na verdade é pré-primeira fase ali, vai direto para a fase de grupos, então vai ter oportunidade de ser competitivo dentro do campeonato, que na fase de grupos provavelmente do grupo passa, mas ali para frente afunila, né? E aí o Flamengo, né, esse ano que acabou sendo nada vitorioso, bem dizer que eles ganharam só o estadual, né, para os objetivos que tinham para continuar em alta, não conseguiram, não alcançaram esses objetivos, nem Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Brasileirão. Então deve ter esse sentimento por dentro do flamenguista para o ano que vem, né, ser forte, voltar a ganhar títulos, mas ainda sem técnico, né? E a gente estava falando dos técnicos agora, provavelmente o técnico do Flamengo não falará português, né, Gui? Ou se falará português, é português de Portugal, né? O português nosso aqui não, né? No mínimo um português de Portugal. Então vejo que, né, pelo olhar puramente dentro do país, vai continuar esse domínio. Lá fora eu não vi nada demais do River e do Boca, que são as principais forças, outras forças da América Latina, fazerem grandes movimentações. Havia também. E você acha que esse domínio continua? Continua, Reni, até por uma coisa que a gente costuma chamar aqui de farra das vagas, né? Eu estava aqui olhando rapidamente a tabela do Campeonato Brasileiro e do primeiro lugar até o 15º, que foi o Cuiabá, do Atlético Mineiro ao Cuiabá, todos esses times disputaram alguma competição internacional no ano que vem, seja a Libertadores ou a Sul-Americana. E aí, Reni, são 47 participantes totais na Libertadores e 44 na Sul-Americana, somar todos os países. O Brasil vai ter 15 participantes dos 91, juntando Libertadores e Sul-Americana. Dá mais ou menos aí 16% de clubes brasileiros na Libertadores e na Sula, se você juntar tudo.
Então, René, assim, é muita vaga, é muita gente. É bem possível, até por matemática, por excesso de clubes, que eles cheguem até a decisão. Eu acho que no médio prazo aí só vai dar Brasil, finais brasileiras, com o River e o Boca podendo chegar, eventualmente, ou algum clube argentino, outro que esteja bem no momento, ou algum equatoriano pode ir longe, como foi o caso do Barcelona de Guayaquil nesse ano, fez semifinal, mas é difícil não imaginar um domínio brazuca nesses próximos anos de Libertadores e Sul-Americana. Isso. Viagem, vai lá. Só prosseguindo, isso, igual a gente comentou na época do episódio, se uma federação como a AFA não fizer uma pressão para se mudar, se redistribuir as vagas de outra forma, né? E se não tivermos mudanças, que a gente sabe que eles mandam bastante por lá. E olhando por outro lado, rapidamente, como um torcedor acostumado a campeonatos pequenos e quando atinge uma competição de maior porte fica muito feliz, eu fico feliz também por esses clubes como Cuiabá, enfim, que vão jogar esses campeonatos pela primeira vez, né? E é legal para o torcedor, né? Eu, por exemplo, 2022 vai ser a primeira vez que eu vou ver meu time na Copa do Brasil, né? Primeira vez em 20 anos que meu time joga a Copa do Brasil. Não sei, tomara que o sorteio dê sorte para o Fogão, o Botafogo de Ribeirão Preto, para cair com um time fácil para poder avançar, pelo menos para outra fase, aí a gente vai vendo. Mas não deixa de ser legal para esses clubes também, Gui, mas também virou, igual você falou, virou uma farra danada, né? E até que ponto, né, fica... Porque no passado a gente via muita competitividade, né, Gui? Por essas vagas na Libertadores, sobretudo, né? Era um pega para capar geral para ver quem ia para Libertadores e tal. E agora, Libertadores / Sul-Americana diminuiu um pouco, né, desse prestígio, desse afunilamento que tinha antes. Sim. Mas é muito legal ver algumas histórias, como o América, por exemplo, né, que nunca num campeonato de pontos corridos conseguiu escapar do rebaixamento. Nesse ano não só escapou, como foi para Libertadores do ano que vem. Parabéns para o Coelho. Ô Reni, agora vamos para a Inglaterra, falar de um clube que é muito tradicional, o Newcastle. Foi vendido para os sauditas, o Mohammed bin Salman é o novo dono do clube, a gente tratou sobre isso, sports washing, que é a utilização do Sporting como para fazer uma lavagem, né, do próprio país, enfim. E o Newcastle, Reni, no momento que a gente grava, é o penúltimo colocado do campeonato inglês, corre seríssimos riscos de cair. Já pensou, Reni, o Mohammed bin Salman injetando grana para o Newcastle disputar a segundona? Eu confesso que ia gostar, viu? Merece, né? E a Premier League, né, que tinha um outro pano de fundo, né, que era a pirataria das transmissões na Arábia Saudita, né? E a Premier League falando que porque o fundo, né, que é ligado ao país, né, deu garantias, né, que, enfim, para o processo ser totalmente legal. E destacar, né, que o episódio sobre o Newcastle, né, tá disponível lá no Spotify, no YouTube, para quem quiser conferir, foi o mais prestigiado por você que nos ouve, que nos acompanha, né, foi o que teve maior audiência dentre todos que a gente já gravou, né, porque vale a pena. Essa questão do sports washing é uma coisa relativamente nova, né, essa lavagem que o Gui falou do país é botar uma máscara, né? A gente finge que a gente investe no esporte, né, que a gente promove os valores do futebol, né, se associa a uma coisa muito popular para fingir que não comete atrocidades, né? E igual a gente comentou na época que na semana que isso aconteceu, né, teve um assassinato de um político britânico dentro de uma igreja, né? Enquanto a Arábia Saudita, né,
tem esse histórico de preconceito com as minorias religiosas no país, né? Então foi uma coincidência trágica, né? Daquela época. Enfim, vamos ver, né? Esse dinheiro que provavelmente vai ser injetado no Newcastle, o que vai virar disso, né? Mas você ficou triste dessas disparidades terem que ser criadas à base do dinheiro e de quem não tem relação histórica com o clube, né? Bom é quando o clube, né, une forças da sua coletividade e se transforma, né? Porque aí dessa forma a gente tem o respeito pela história verdadeira, pela formação dessa organização, né? E os caras estão meio perdidos, né? Não tem planejamento nenhum. A procura por técnico foi um negócio de maluco. Acabaram fechando com o Ed Howe, que não era a primeira opção. Enfim, tá meio bagunçado. Janeiro vão tentar investir em alguns jogadores que impeçam esse rebaixamento do Newcastle, mas olha, tá complicado. Reni, nós arrumamos espaço para homenagear duas lendas, né, do futebol. O Rei Pelé, que completou mais um ano de vida, 81 anos, vida longa ao Rei, maior jogador de todos os tempos. E também homenageamos Maradona, que nos deixou há pouco mais de um ano, morreu aos 60 anos, tinha muito para viver ainda, embora tenha vivido intensamente. E esse, para mim, Reni, o maior personagem do futebol, acho que a gente conseguiu separar muito bem as duas coisas aqui. Queria que você, Reni, falasse dessa dupla espetacular que a gente não poderia deixar de homenagear. Jamais. Duas lendas, dois caras espetaculares. E no momento que a gente grava, né, Gui, nessa semana o Pelé ele voltou para o hospital para concluir o tratamento do tumor no cólon, né? E esperamos pronta recuperação do Rei. O Rei que ficou velhinho e virou ativo nas redes, né? Eu nem sei quem controla as redes sociais do Pelé, né? Mas foi muito legal aquela história do Bruninho, né? Que ele se manifestou, né? O Bruninho que foi utilizado por torcedores do Santos por pegar uma camisa do goleiro do Palmeiras, o Jailson, né? E depois eu fiquei feliz que vi o Bruninho com várias camisas ali, inclusive uma do Botafogo de Ribeirão. Eu fiquei muito feliz, né? Do Fogão. E que o Pelé ele postou lá Bruninho, você não precisa ficar triste pelo esse amor que você tem pelo futebol. O meu ídolo também era do Palmeiras, né? O Pelé posta uma foto dele com o Vavá. Muito bacana. E aproveitando o ensejo, que nessa semana eu fui ver um filme que chama A Mão de Deus, né? Que é um filme que não é sobre o Maradona em si, mas tem muito de Maradona, que ele se passa em Nápoles, é a história de uma família napolitana, e o protagonista é um jovem, assim, de uns 17 anos, descobrindo os prazeres da vida, as durezas da vida também, né, porque os pais dele morreram. Tem a ver com a trajetória do cineasta italiano, que é do Paolo Sorrentino. Ele perdeu os pais, um acidente trágico que aconteceu, e ele só não estava junto dos pais naquela hora porque ele tinha ido ver um jogo do Napoli para ver o Maradona. Então tem isso um pouco no filme. Os pais do protagonista, eles acabam morrendo por um acidente lá, e ele só não estava com eles porque foi ver um Napoli e Empoli aquele dia. E eu falei da história curiosa que eu ia contar, é que nesse filme, uma passagem curiosa, esse menino, que agora não vou lembrar o nome do ator, ele tinha uma tia muito bonita, tia Patrícia. E aí, conversando com o irmão dele, os dois deitados, cada um numa cama, assim, o irmão falando mais velho, aí o irmão mais velho pergunta assim, se você pudesse escolher uma coisa, ter uma relação amorosa com a tia Patrícia ou ver o Maradona no Napoli? Porque na época ele estava no Barcelona e rumores que ele viria para o Napoli. Ele respondeu de pronto assim, eu prefiro o Maradona no Napoli. E eu achei isso muito curioso, porque eu pensei no meu caso, né? Reni, você prefere ver o Botafogo de Ribeirão campeão paulista ou qualquer outra coisa do mundo, qualquer outro prazer do mundo, qualquer outra dádiva, enfim,
Eu acho que eu pensando comigo mesmo, Gui, e aí eu acho que não tem jeito. Eu prefiro ver o Botafogo campeão paulista. Mas enfim, aproveitando, né? Quem tiver a oportunidade que ver esse filme A Mão de Deus. Eu não sei nada de cinema, achei até meio paradão, mas eu acho que vale a pena, Gui. Mas, Gui, o que você fala dessas duas lendas, né? Pelé e Maradona? Ah, Reni, o rei é o maior de todos, né? O que jogou de bola o Pelé. A gente até tratou sobre a questão política do Pelé, do quanto o Pelé foi usado pela ditadura, embora também ele não seja nenhum inocente, né, nessa história. É um assunto complexo, eu acho que a gente tratou bem aqui. Trouxemos coisas que são praticamente escondidas sobre o rei, né? O Pelé, como ministro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, falando que para começar a mudar um pouco, o negro tem que votar no negro, era uma frase assim nesse sentido. E isso tudo acabou sendo abafado, Reni, justamente porque na época não tinham jornalistas negros escrevendo ou falando sobre o Pelé. A representatividade no próprio jornalismo é falha, né? Tem poucos negros trabalhando nas grandes redações. Então, esses fatos acabam, infelizmente sendo ocultados. E sobre o Maradona, eu acho que você matou tudo. Aliás, você deu até uma recomendação cinematográfica aqui, né? Um filme do Paolo Sorrentino, bom diretor italiano aí. Reni, mas o que talvez tenha chocado a gente, mas não surpreendido, infelizmente, foi o STJD racista. Num jogo entre Brusque e Londrina, o Celcinho foi vítima de racismo por parte de um conselheiro, Júlio Antônio Peterman, né, Reni, o nome dele, vamos dar nome aqui ao racista. Bom, o Reni fez um joinha. O Júlio Antônio Peterman sendo racista com o Celcinho. O Brusque, à época, tinha perdido 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, recorreu, conseguiu esses 3 pontos de volta, que foram fundamentais na briga contra o rebaixamento. Se tem uma coisa que pelo menos eu e o Reni celebramos na campanha do Londrina e do próprio Celcinho, foi que o Londrina escapou do rebaixamento na última rodada da Série B. Não seria justo o Londrina ser rebaixado depois de tudo que aconteceu. O Brusque, em competições sérias, em lugares sérios, seria excluído de qualquer competição nacional. E não vai adiantar, né, Reni? Porque nós vimos imagens do julgamento, só tinha branco julgando, né? Só branco julgando. Então, isso não vai mudar em absolutamente nada. O Marcelo Carvalho, que foi... nós entrevistamos ele nesses meses de chuteira, e ele falou justamente isso para a gente. Quando vai a julgamento, quem julga são os brancos. Então, é difícil mudar essa realidade. O lamentável é o mínimo que a gente tem a dizer sobre o que o STJD fez nesse caso do Celcinho. E só precedendo essa decisão do STJD já tinha sido o cúmulo, né? Porque o Celcinho não foi alvo de racismo uma vez, não foram 2 vezes, ele foi alvo de racismo 3 vezes. 3 vezes. Essa reincidência deixa a gente estupefato, assim, não surpreendido, Guiné, igual você falou. Num país racista essas coisas acontecem com uma frequência que a gente não tem ideia, enfim, só quem sente na pele para saber, diariamente, né? E isso acontece. E a gente falou também, a STJD perdeu a oportunidade de dar o exemplo, né? Até aquela história da defesa, recorrendo da decisão inicial do tribunal, que tirou os pontos, falando da gravidade. Mas não foi tão grave. Foi grave, mas não foi tão grave, né? Quer dizer, modular racismo, num país que a gente precisa modular racismo, a gente está muito perdido, né? Muito perdido. Os clubes adoram, né, Reni, fazer manifestação do Dia da Consciência Negra, né? Aquela manifestação protocolar, mas todos sumiram nesse dia do Celcinho. Reni, nós também recebemos convidados, né, ao longo do nosso podcast, e, né, para inaugurar, a gente comentou sobre o futebol feminino no Brasil, aquele marco do protesto do assédio não,
nós conversamos com a Fernanda Zalkman e a Jordana Araújo, que já trabalhou com o nosso grande Reni Ravanelli, e a Fernanda, que também já trabalhou comigo. Ele queria que você comentasse um pouquinho sobre e já soltasse, né, o depoimento da Jo, que participou com a gente. Gui, já começa então pelo depoimento da Jordana, que eu acho que fala muito melhor do que eu. A Jordana falou para nós, mandou um áudio aqui para a gente, falando sobre seleção brasileira, o feito do Corinthians, a tríplice coroa, e também falando um pouco, aí um fato triste, né, do fechamento do projeto bacana que estava correndo lá no Avaí Kinderman. Jô, fala aí, meu. Oi, Gui. Oi, Reni. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso participar do Chuteira Ativista para falar sobre futebol feminino, né? Numa temporada que teve bastante bastante acontecimentos, e a gente vai tentar passar por cada um deles aqui nessa participação especial. Então, 2021, tivemos mais uma vez uma grande temporada do Corinthians feminino, lembrando que essa temporada foi desafiadora porque o Corinthians perdeu algumas peças importantes do seu elenco e conseguiu contornar isso, né, ao longo da temporada, reformulando ideia de jogo, absorvendo novas filosofias dentro de campo e entregando resultados. Bom, esses resultados foi uma tríplice coroa, algo inédito até então no nosso futebol, na modalidade aqui no Brasil. O Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro, a Série A1, conquistou também o Campeonato Paulista e a Libertadores da América. Mas não foi fácil, né? Falando assim, não foi fácil. O Corinthians, como eu disse, teve alguns desafios porque encontrou adversários que fizeram frente a essa equipe do Arthur Elias. Acho que é válido a gente ressaltar o Palmeiras, né, que conseguiu se reforçar na primeira fase do Brasileiro ali, teve como seu ponto forte a Bia Zenerato, que era uma líder dentro de campo que chamava ali a responsabilidade para ela. Ela acabou saindo na reta final por questões contratuais com a equipe da China, mas foi uma atleta que levou o Palmeiras aí à reta final desse campeonato, fazendo com que chegasse até a final contra o Corinthians e fez frente ao Corinthians. Então, é válido ressaltar esse ponto. O Corinthians conquistando a tríplice coroa, mas numa temporada em que teve que sobressair ainda mais. Também está falando do futebol feminino. No Brasil, a gente teve um evento triste esse ano, que foi o encerramento das atividades do Kinderman, né, que tinha parceria com o Avaí, e aí o Kinderman, infelizmente, precisou encerrar suas atividades. Para quem não conhece, de uma forma bem resumida, em maio deste ano, nós perdemos o Salésio Kinderman, que era uma das figuras, aliás, a figura mais importante ali do futebol de Santa Catarina, de futebol de mulheres de Santa Catarina, e ele acabou sendo mais uma vítima da Covid-19, e a partida do Salésio acabou contribuindo para o encerramento das atividades. Além do Kinderman, o Salésio coordenava o Napoli que tinha acabado de conquistar o acesso para a Série A1, né, disputou a Série A1, mas acabou sendo rebaixado, não fez uma grande campanha, acabou sendo rebaixado. E o Avaí Kinderman, após a morte do Salésio, foi levando a temporada na medida do possível. Já tinha passado por algumas mudanças internas antes da morte do Avaí Kinderman, mudanças no elenco, né, acabou perdendo algumas peças importantes, e aí com a morte do seu Salésio, isso acabou ficando mais evidente, e agora, em novembro, a família do seu Salésio decidiu encerrar as atividades. 2 pontos importantes que a gente deve ressaltar: o Kinderman encerrou as suas atividades com tudo em dia, né, após a participação do Avaí Kinderman na Libertadores, acabou sendo eliminado nas quartas de final, e as atividades foram encerradas com tudo feito da forma correta. As atletas pagas, os funcionários ali do Kinderman pagos, mas aí fica essa nota triste.
Até o momento que se tem de informação é que existe a possibilidade do Avaí assumir as atividades do futebol feminino, assumir o CNPJ, mas ainda depende de algumas questões internas que devem se resolver nos próximos dias. E aí o outro ponto que vale a gente destacar é a participação da seleção brasileira no torneio de futebol feminino de Tóquio, as Olimpíadas. A gente teve a participação da seleção sob o comando da Pia Sundhage. Essa participação ela vem repleta de expectativa, porque primeira vez que o Brasil passa por uma reformulação, que tem um trabalho, embora recente, mas um trabalho um pouco mais sólido. Algumas coisas foram perceptíveis dentro de campo, mas outras nem tanto. Porém, o Brasil caiu nas quartas de final para o Canadá, que é uma equipe muito forte, sempre válido ressaltar, mas ficou aí a sensação e o sentimento de mudanças, né? E essas mudanças já começaram a ser aplicadas, alguns nomes passaram a figurar na lista da Pia Sundhage, outros já deixaram de estar. Entre eles, daqui para frente, a gente já não vai ter mais o nome da Formiga, que recentemente se aposentou da seleção brasileira no torneio internacional de futebol feminino em Manaus. Ela encerrou a sua participação, continua ainda pelo São Paulo Futebol Clube, mas encerrando a sua participação na seleção brasileira. De um modo geral, é isso, Reni. Muito obrigada pelo convite, um abração para vocês e sucesso ao Chuteira Ativista. Reni, neste ano nós tivemos várias manifestações contra o presidente Bolsonaro, que esperamos, né, em 2023 caia fora. Reni, e nós vimos coletivos, né, de alguns clubes de futebol, torcedores do Palmeiras e do Corinthians juntos, até coletivos que são engajados politicamente por comunas, né, do Palmeiras. O do Corinthians agora me foge o nome, você já vai me falar. Democracia Corintiana. Democracia Corintiana, perfeito, não podia ter outro nome. E a Daphne, que também participou com a gente, foi no 4º episódio, lá atrás, também deixou o seu registro, deixou o áudio pra gente. Solta a Daphne aí, DJ. E aí, Gui, e aí, Reni, espero que vocês estejam bem, espero que todos que estejam nos ouvindo também estejam bem. Bom, final de ano, né, aquela coisa que a gente faz a retrospectiva do ano, e foi um ano de muita luta, tanto dos coletivos na parte política, quanto para a população em geral da pandemia, e até mesmo as torcidas organizadas nessa luta pela volta dos estádios, uma volta segura. Eu estive já em alguns jogos e, cara, é outra coisa. E ano que vem a gente tem ano eleitoral, né? Acima de tudo, a gente tem que pensar na eleição de senadores e deputados, para depois a gente pensar numa figura de presidente. Não adianta a gente ter o presidente que a gente quer, entre muitas aspas, e ter uma Câmara e um Senado que não deixa esse presidente governar. Então, a nossa projeção é muito mais falar com as bases, explicar como que funciona o sistema político, porque, infelizmente, o nosso sistema político ele não é ensinado para a população geral. Então, o nosso trabalho é esse, conscientizar a base, para que essa base tenha um voto consciente. Não importa em quem seja, mas um voto consciente. Bom, feliz 2022 para vocês já adiantado. Vai Corinthians, e ano que vem vai ser punk. Tá aí a Daphne Taimar dando a letra, Gui. Mas falando de evolução, falando de avanço, a gente teve a aprovação da lei da SAF esse ano, né? A Sociedade Anônima do Futebol. E quem falou conosco, Gui, foi o José Francisco Mansur, que foi um dos autores do projeto de lei. Claro que o projeto é de um parlamentar, né? Mas ele escreveu, né, junto com um parceiro lá, e submeteu ao Legislativo, e aí transcorreu lá no Congresso, e foi aprovada a lei da SAF, né, que facilita a transformação dos clubes em empresas. E o Mansur, né, deu um depoimento aqui para a gente, falando o que ele espera, né, com a aprovação da SAF,
né? Já vimos aqui nessa semana movimentações de Cruzeiro, Botafogo e outros querendo virar clube empresa. Mansur, o que você espera para o ano que vem? Alô, pessoal do Chuteira Ativista. Primeiro, saudar vocês pelo trabalho feito nesse ano. Dizer que é um movimento muito importante, que aborda temas que não estão geralmente presentes assim, em outros veículos e que são relevantes na conexão do torcedor, do verdadeiro torcedor, do torcedor de todos os estratos, democraticamente representados com o futebol, né? Sobre a SAF, muita coisa evoluiu desde a nossa conversa, evoluiu muito mais rápido do que a gente imaginava, considerando que a efetiva data de entrada em vigor da lei foi 28 de setembro, porque foi quando foram derrubados os vetos da parte tributária. Então hoje os clubes têm um regime especial tributário e o movimento de clubes anunciando a intenção de fazer SAF está muito maior do que se imaginava no começo, o que mostra realmente uma conscientização de que é preciso criar novas fontes de receita e que, a rigor, os nossos clubes associativos hoje já têm dono, porque são dominados por um grupo pequeno de conselheiros e associados, em processos políticos dos quais o torcedor mesmo não tem a menor participação, né? Ele serve apenas como aquele que compra o ingresso, que assiste TV, que dá audiência, mas ele não é chamado a tomar nenhuma decisão, ele não tem nenhum mecanismo de legitimação, de representatividade. E com o processo de constituição da SAF, o clube pode continuar tendo o poder e o controle que quiser continuar, mas abre espaço para receber investimento que, como acontece hoje, vai ter que considerar a opinião do torcedor na qualidade de consumidor, e muito diferente do que acontece com as associações que ignoram a figura do torcedor na tomada das suas decisões, salvo raras exceções que só servem para confirmar a regra. Clubes importantes como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, em situação econômica complicada, mas outros já bem saneados, como o Atlético Paranaense, como o América Mineiro, como o Atlético de Goiás, a Chapecoense, o Curitiba, clubes importantes do cenário nacional já tomaram iniciativas para a constituição da SAF. Outros de menor repercussão, mas igualmente importantes para o seu torcedor, também estão indo nesse caminho, e eu acho que o cenário revela um grande otimismo para a gente mudar um pouco a correlação de poder do futebol brasileiro a partir de 2022. Eu estou com uma esperança grande de que a gente vai conseguir trazer recursos novos e voltar a um nível de comparação com o futebol europeu que a gente teve em décadas passadas, deixando de ser um mero exportador de pé de obra para entidades capazes de promover um espetáculo rentável, autossustentável, e que não vamos eliminar a transferência de alguns atletas para o exterior, mas que pelo menos tenham um poder de criar e constituir clubes que ofereçam um espetáculo melhor em comparação com o que a gente vê em outros países, principalmente os países da Europa. Então, quero acabar aqui desejando a vocês, Chuteira Ativista, que continuem nesse trabalho nos anos que virão, porque vocês fazem um trabalho muito importante. Foi um prazer participar. Sempre que eu posso, eu acompanho as outras participações, as outras gravações de podcast. Um abraço para vocês, boas festas, que vocês estejam aí com muita saúde, já que nós ainda precisamos olhar com muito cuidado para a nossa saúde, não nos livramos da pandemia completamente, e muita alegria e felicidades para vocês, para as famílias, para os amigos, para todas as pessoas com quem vocês convivem, tá bom? Um abração, bom ano.
Tá aí o Mansur. Reni, uma coisa que nós debatemos muito com ele é a coisa do dono, né? O América Mineiro está prestes a ter um dono americano, diretamente dos States. E o Mansur falou, nos lançou, Reni, uma provocação, acho que nesse sentido foi a melhor entrevista que a gente fez. Ele lançou uma provocação que é muito interessante. Os clubes têm donos, né? Que são os grupos políticos. A gente vê o São Paulo, que desde o Marcelo Portugal Gouveia tem a mesma linha sucessória política e não tem eleição no São Paulo, né? Uma eleição meio maluca ali. Corinthians desde do Alibe também, olha o tanto de gente que já passou e a linha sucessória política é bem parecida, aquela provocação ficou comigo, concordo com algumas coisas que ele disse, mas foi um debate bem legal com o Mansur. E Reni, outra lei aí que passou, né, neste ano de 2021 é a lei do mandante, que vai permitir que os clubes negociem os jogos que eles terão, como o nome já diz, né, mandantes, como donos da casa. Por exemplo, teremos um Santos e Botafogo, né, Reni, de Ribeirão Preto, na segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Caso já o Santos adote essa lei, né, até porque eu acho que não, porque já tem contrato com emissoras, né, para a transmissão do Paulistão, mas se fosse o caso, o Santos poderia negociar com qualquer emissora que estivesse interessada especificamente nesta partida. E aí, Reni, a gente só vai descobrir vendo na prática, né? Eu particularmente não tenho tanta fé assim na lei do mandante, porque ela pode acabar causando uma salada de transmissões para um só produto, e isso eu já não acho tão legal. Mas como o Alberto Goldenstein, que esteve aqui com a gente, falou, é esperar para ver, né? Não tem como. O que o Alberto falou, que eu achei relevante, é que ele disse que é uma tendência para os clubes eles decidirem os rumos, né, nesse tema e outros coletivamente. E eu quero ver muito isso, porque, de verdade, obviamente que eles são mais fortes juntos, né, do que negociando à parte. A parte, aqueles que são grandões das massas, né, Flamengo, Corinthians, que esses aí nunca tiveram muita pretensão de dividir holofotes, enfim, né, que sempre foram muito agraciados pela Globo, né, eles lá com seus 100 milhões, tal, e os outros com 50, e vai descendo, né? Mas o Alberto, ele deu essa letra de uma tendência para os clubes tentarem serem estimulados a fazer negociações coletivas para obter mais vantagens, os melhores valores das emissoras. Esperamos para ver também como é que vai ser a TV dos clubes, né? Comentamos à época a mudança que teria até num paradigma aí do jornalismo esportivo, né? Numa TV de clube não vai ter imparcialidade nenhuma na cobertura, né? Vai ser o clubismo instaurado, né? E aí o Alberto questionando, mas vai que o torcedor não quer ouvir isso mesmo, né? Quer ouvir a exaltação do seu time, que se lasque o outro, né? A esperar para ver como vai funcionar a lei do mandante. Desde quando a gente falou disso lá em setembro, se eu não me engano, pouco aconteceu, né? Apareceram os clubes lá que estavam sem contrato, né? E as negociações que iam começar. Bom, esperemos para ver, né? Acho que se soma a lei da SAF em um processo de transformação do nosso futebol. Se vai ser para melhor ou para pior, só o tempo dirá, né? Pois é. Reni, o Cruzeiro Esporte Clube, ele se supera a cada ano como o pior ano da história, né? Primeiro foi 2019, pior ano da história porque foi rebaixado. 2020, porque não subiu e fez uma campanha ridícula na Série B. 2021, não conseguiu subir de novo e foi o rei dos empates na Série B em 2021, ao lado do Vitória, que caiu para C. Mas, Reni, o que o Cruzeiro esse ano passou, teve até greve de jogadores e funcionários. Nós conversamos com o Dr. Vitor Targino
para explicar um pouco para a gente, né, Reni, como que funcionavam um pouco as leis, proteção e tal. E ainda é uma coisa até difícil da gente compreender bem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre este episódio que nós fizemos com o Dr. Vitor Targino. Acho que a melhor coisa que eu posso falar, Gui, é para o nosso ouvinte ir lá conferir, porque Boa. o Dr. Targino, né, ele é muito didático, né? Ele tem muito conhecimento, o Dr. Vitor Targino. Aliás, ele até dispensa o doutor, né? É verdade. A gente falou de boa com o Vitor, né? Ele até dispensa muita humildade e muito conhecimento. Dele explicando várias nuances do futebol, coisas que são próprias do mundo da bola, como a figura do empréstimo, por exemplo, de jogadores, né? E aí a discussão sobre salários e direito de imagem, até quando pode ir com um com o outro, como é que se divide isso. A gente tratou, por exemplo, né, eu levantei a questão, poxa, Vitor, nos esportes americanos, por exemplo, a gente tem acesso tão fácil aos salários dos jogadores, a quanto eles ganham. Você não acha que tinha que ser... existir mais publicidade aqui no Brasil? E ele levantou uma questão importante, que é o direito à privacidade, né? Que é uma questão que eu considerei, passei a considerar depois. Então, vale muito a pena conferir esse episódio com o Vitor Targino. A gente falou direitos trabalhistas no futebol, né, dos jogadores, mas é legal entender, para entender o conjunto, né, o processo, como funciona a coisa. E certamente a gente vai voltar a falar com o Vitor em 2022, né? Se ele estiver nos ouvindo, já fica atento aí, viu, Vitão? Que a gente vai chamar você para falar aqui conosco sobre alterações na Lei Pelé que estão em discussão, que no episódio a gente tratou que a Lei Pelé ela é importante, ela tem avanços também, mas também tem lacunas, né? Lacunas importantes ela ser específica sobre o futebol, né? Que se tivessem outras coisas para outros esportes, né? E ele citou na época o direito de clube formador, né? Para outros esportes, né? Que seria interessante também. Enfim, vale muito a pena conferir esse episódio. Perfeito. Vitor Targino voltará aqui com certeza, né? E nós tratamos até com ele essa normalização do atraso, né, Reni? Às vezes a própria imprensa também não ajuda no debate, né? Porque a gente começa a encarar que salário atrasado é normal. A gente cansa de ouvir que um jogador... por que o jogador tal, que já tem tantos anos de carreira, não possa ficar um mês sem receber? Não, isso não pode acontecer. Em nenhum lugar sério do planeta se questiona esse tipo de coisa, só aqui no Brasil. E mais do que isso, né, a gente não só tratou do salário de jogadores aqui, tratamos de salário de outros funcionários que compõem todo um clube de futebol. Reni, esta parte de retrospectiva está encerrada. Você não vai colocar a mão no ouvido para ouvir o VAR como os árbitros brasileiros, e você também não vai marcar esses pênaltis inacreditáveis que a gente tem visto por aí. Tá? Então chega. Mas, Reni, eu quero perguntar uma coisa para você. Você preparou algo para o que você viu, o último de 2021? Tem coisas importantes para se destacar que eu não queria deixar passar. A primeira delas, e acho até que vale tocar o hino, né? Pedir licença novamente para os cruzeirenses. A gente está malhando eles bastante hoje, mas não é nada contra, viu? Eu amo a Raposa, amo o Samuel Rosa, amo o Skank, mas eu acho que vale a gente tocar o hino do Atlético Mineiro, porque ficar 50 anos sem um título brasileiro e voltar a conquistar isso é um negócio espetacular. Então, DJ, uma palhinha do hino do Galo, por favor, que depois eu vou falar uma coisa também. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético
Duas coisas que me chamaram muito a atenção, Gui. Na verdade, duas torcedoras do Galo. Eu acho que você viu essas fotos circulando também. Uma delas era uma foto de uma torcedora do Galo segurando a foto do avô no estádio, né? E aí, depois essa moça foi ao Twitter e escreveu: o Galo é bicampeão, tal. E eu fiquei bastante emocionado, porque ela estava bastante emocionada na foto, né? Provavelmente esse avô viu o primeiro título do Galo, né? E não estava vivo, né? Acabou morrendo antes dessa segunda conquista merecida do Atlético. Então, muito legal esse sentimento. E outra, essa aí que me emocionou ainda mais, essa já foi emocionante, mas outra que me emocionou também, outra torcedora do Galo, que essa fez um cartaz. Essa fez um cartaz para homenagear o pai dela, que também morreu antes do Galo ser campeão. Foi a mãe atleticana Anne Menezes, né? E quem fez o registro foi a fotógrafa Cris Matos. A Anne levou um cartaz no jogo. Olha, só de ver essa foto eu fico bastante emocionado. Que ela levanta assim e tá escrito no cartaz, Gui: você ia amar ser bicampeão, tanto quanto ser avô. É nosso pai, né? Então, quer dizer, o pai da Anne não viu ela ter o filho dela e não viu o Galo ser bicampeão, né? Aqui, obviamente, a gente não sabe dizer se o pai da Anne foi uma das vítimas da Covid ou se morreu muito antes disso, mas são palavras muito bonitas, né, Gui? Então, parabéns ao Atlético. E homenageou grandes jogadores antes da partida. O Éder, Aleixo, o Reinaldo estavam lá. E o Reinaldo reforçou a luta antirracista, fogo nos racistas. Reinaldo também é outro grande personagem do nosso futebol. E você, Gui, tem um último aí, o que você viu dessa nossa temporada número 1 do Chuteiro Ativista? Muito legal ver o Hulk, né, Reni, imitando a comemoração do Reinaldo, homenageando o Reinaldo. Isso é legal, né, quando o jogador ele quer se inteirar minimamente sobre a história do clube. Reni, é lamentar que mais um veículo jornalístico importante para o nosso país esteja deixando o Brasil. O El País Brasil, nesta semana, decretou falência, né? Infelizmente. Aqui nós lamentamos do fim do lance impresso, né? O lance agora só tem o site. E o El País, que sempre foi um jornal opositor à extrema-direita aqui no Brasil, ele estava no ar desde 2013, jornalismo de altíssima qualidade, muito, muito legal mesmo, que infelizmente acaba fechando, porque sempre aquelas alegações do que, tá faltando dinheiro, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, a gente fica triste por ver mais um veículo deixando o nosso país. Força aos companheiros de trabalho, aos colegas de trabalho do El País Brasil, que consigam uma recolocação no mercado o mais breve possível. Falou muito bem, Gui. Eu acho que a democracia perde muito cada vez que um veículo do jornalismo profissional, independente, com muito rigor, com muito trabalho, fecha, né? Porque o que políticos desonestos, o que gente poderosa, inescrupulosa quer é não ser incomodado, né? Ir passando e subjugando as pessoas mais vulneráveis sem que haja contestação. Então, um dos trabalhos do jornalismo é levantar essa bola, desafiar os poderosos e mostrar as mazelas do nosso povo, da nossa sociedade. Então, também fiquei muito triste com essa notícia, um veículo só de 8 anos, se eu não me engano, aqui no país. Então, muita sorte aos companheiros de profissão. E para encerrar, uma última coisa, Gui, é uma notícia de hoje, né? A Simone Biles, ginasta americana eleita
esportista do ano pela revista Time, conhecida revista Time, e que foi gigante, né? Porque não competiu, né? Ela já era uma gigante nas competições, mas ela foi uma gigante por ter escolhido não competir, porque não estava com a saúde mental dela em dia, e isso foi fenomenal, porque mostra, né, que eles são, os atletas, eles são super-humanos, né? Às vezes eles são super-heróis mesmo, pela capacidade física, por essa inteligência, né, para o esporte. Então foi muito legal esse gesto dela de não se sentindo bem consigo mesmo, não ter declinado da maioria das provas, né, ter saído fora da maioria das provas na Olimpíada de Tóquio. Acho que concorreu uma só, ganhou um bronze ou uma prata, mas mostrando ao mundo que esses atletas podem ser super-heróis, podem ser ídolos de muita gente, mas eles também são seres humanos, né, Gui? Boa, Reni, boa lembrança. Nós fechamos aqui o podcast, a edição número 22 do podcast Chuteira Ativista. Muito obrigado para você que nos fez companhia ao longo desses meses. Foi uma caminhada que não foi nada fácil. A gente faz, como diria o outro, né, Renizão, na raça, o nosso podcast. E já desejo para o Reni, meu colega, meu parceiro de vida aí, de projeto, um Feliz Natal e um próspero ano novo a você e aos nossos ouvintes, Reni. Bom fim de ano para vocês todos, para você, Gui, para vocês todos que nos acompanharam nessa jornada. 2022 promete muito, então sigam conosco, continuem divulgando esse projeto para os amigos, para as amigas, para a família. Vamos só aumentar essa nossa família, né, dos coletivos, dos projetos que visam trazer isso que é o futebol, que não é só o jogo dentro das quatro linhas, é a manifestação das mais importantes da sociedade, imiscuída e misturada com muitas outras coisas, a política inclusive. Então, bom 2022 para todo mundo e até logo. Até!